Você já fez uma oração e ficou em silêncio esperando Deus falar, mas não ouviu nada? Ou pior, você até já ouviu alguma coisa, mas ficou sem saber se foi Deus, se foi o inimigo tentando te enganar, se foi sua mente? Deixa eu te dizer uma coisa, que vai mudar a sua vida espiritual, assim como Deus também mudou a minha quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende a discernir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, discernir a voz do seu pai, você para de viver na incerteza. Você para de tomar decisões erradas, você começa a andar num nível de autoridade para assustar o inimigo e fazer a vontade de Deus. Hoje eu vou te ensinar uma forma prática, bíblica, de como ouvir a voz de Deus. E no final deste vídeo, eu vou te dar um teste simples que vai mudar completamente a forma como você ora também. E se você realmente quer aprender aqui comigo, pega um caderno, pega um bloquinho para você anotar tudo isso que eu vou te falar aqui. Porque o que eu vou te falar não é teoria, é prática, é vivência, é aquilo que o Senhor tem me ensinado no meu dia a dia. Então vamos lá? Vamos começar falando do maior erro que nós, como cristãos, cometemos quando se trata de ouvir a voz de Deus. O primeiro erro que a maioria dos crentes cometem quando querem ouvir a voz de Deus é achar que Deus vai falar do nosso jeito, da nossa forma, da forma que a gente espera que Ele fala, da forma que a gente desenhou e espera que o Senhor fale. Muitos acham que vão ouvir a voz de Deus igual o profeta Elias queria ouvir. Vocês lembram? Num trovão, uma voz audível, uma voz que vai dar para, sabe, escrita na parede, como foi com o rei Belsazar. Mas a verdade é que Deus está falando o tempo todo. Existem os tempos de silêncio, Joe? Existe. Existe o tempo que Deus fica em silêncio. Mas Ele fala o tempo todo. E a questão toda é que a gente não reconhece quando Deus está falando e a forma que Ele está usando para falar conosco. A Bíblia diz em João 10, versículo 27 assim, Jesus dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você percebe que as ovelhas ouvem a voz do pastor e não é que elas procuram ou tentam adivinhar, elas simplesmente reconhecem porque estão acostumadas com a voz do seu pastor. Elas estão acostumadas a ouvir aquela voz todo dia, então quando ele fala, quando ele grita, elas entendem. Então a pergunta é Deus que não está falando ou você que ainda não está reconhecendo? É você que não tem intimidade suficiente para reconhecer. Porque assim como uma mãe reconhece a voz do filho ou vice-versa, reconhecer a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, está 100% ligado a relacionamento, a comunhão, a intimidade. Deus fala de várias formas, mas nós falamos com Ele através de através da oração. O Senhor, Ele fala de várias formas e eu vou citar aqui 4 das principais formas que o Senhor fala comigo e com você e que Ele quer falar comigo e com você. A primeira e mais importante, sim, mais importante, é através da palavra, a Bíblia. A primeira e mais importante é a palavra, a Bíblia. Deus jamais vai falar algo que contradiga a Bíblia. Se você não está lendo a palavra, você não vai reconhecer quando Deus está falando e quando é a voz de Deus. É simples assim. Quantas vezes você abriu a Bíblia e o versículo parecia que foi escrito para você? Parecia que era o seu problema de escrito ali. Isso não é coincidência não, meu irmão. É Deus falando. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quer dizer o quê? A palavra de Deus ela é uma espada, ela é viva, ela fala, ela se move, tá entendendo? Ela te confronta, ela te consola, ela te direciona. E se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa estar na palavra. Não adianta querer ouvir a Deus se você não abre a Bíblia, porque a voz de Deus nunca vai separar da palavra de Deus. A voz de Deus nunca vai se separar da palavra de Deus. Então a primeira pergunta que você deve fazer quando você acha que Deus está falando é: isso está na Bíblia? E se não está, para, porque não é de Deus. Se não está na Bíblia, se não está de acordo com a palavra, não é de Deus. A palavra é o fundamento, ela é a base, ela é o filtro principal. Sem ela, você vai se perder ouvindo vozes que não são a voz de Deus. Agora, além da palavra, Deus fala de outra maneira muito pessoal, íntima. E é sobre isso que eu vou falar agora.
A segunda forma que Deus fala conosco é através da voz interior do Espírito Santo. Um testemunho interior, sim, nas suas orações, nos seus momentos com Deus. Deus fala através do Espírito Santo. É uma voz interior. É como se fosse um pensamento, é como se fosse a sua consciência. É o Espírito Santo falando diretamente no seu espírito. É aquela certeza interna, sabe, meu irmão? Aquela impressão que vem de dentro. E não é barulho, não é pensamento ansioso. É uma paz, é uma convicção assim que surge do nada. Em 1 Reis 19:12, Deus não falou com Elias no vento, nem no terremoto, nem no fogo, nem no trovão, mas ouviu Deus numa brisa delicada. Muitas vezes Deus fala assim, é aquela ideia que vem do nada, aquele versículo que você lembra, a sua mente no momento exato que você precisa. Você está na sua cozinha, vem um pensamento e você sente que é Deus, lembra de um louvor. Quantas vezes eu estava em situações de pensamentos bem ansiosos, tristes, sabe, preocupantes, e eu lembrava de um louvor, eu lembrava de um versículo e aquilo aquietou meu coração. Em Colossenses 3,15, meu irmão, diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, ou seja, a paz de Deus é um árbitro, ele sentencia algo na nossa vida, ele sentencia a palavra, ele sentencia aquilo que você tem buscado. Deus, ele vai te dar certeza através dessa convicção interior. Então, quando você sentir essa convicção interna silenciosa, preste atenção, porque é Deus, ou pode ser Deus falando com você. Além da palavra, além da convicção interior do Espírito Santo, Deus também usa algo que a gente não percebe muitas vezes, as circunstâncias que nos cercam. Sim, as circunstâncias, portas fechadas, portas que se abrem, pessoas que chegam, pessoas que vão, relacionamentos que terminam, sabe? Tudo que diz respeito a você são as circunstâncias. Deus nos permite viver circunstâncias e fala conosco através das circunstâncias. E Deus, eu chamo isso de a linguagem das portas fechadas, porque muitas vezes Deus está falando através de uma porta fechada. E quando uma porta se fecha repentinamente, é Deus te protegendo de algo que não era para você, de uma forma sobrenatural. Deus cuida de você. Então Deus fala através das circunstâncias e dos acontecimentos. Em Atos 16, versículos 6 e 7, Paulo tentou ir para a Ásia, para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Ele não foi, então as portas se fecharam. E em Apocalipse 3:8, Jesus diz assim, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Presta atenção, Deus fecha portas para te proteger e abre portas para te posicionar. Grava essa frase, Deus fecha as portas para te proteger e abre as portas para te posicionar. Se você está tentando forçar algo que não está fluindo e talvez aquela porta esteja fechada, para de insistir. Pergunta para Deus, Senhor é que está me direcionando? E se uma porta está se abrindo de forma clara, mesmo com desafios, caminhe. Deus está falando através das circunstâncias. Jesus está dizendo que quando ele abre a porta, ninguém pode fechar. Então, se tem algo fechado, se tem algo travado, pode ser o próprio Deus falando com você através das circunstâncias. Não duvide dessa forma. É poderoso a forma que Deus fala conosco através das circunstâncias, meu irmão. Quarta forma, e não menos importante, Deus fala conosco através de pessoas, como uma confirmação, usando os seus servos, os profetas, pessoas maduras espiritualmente, que andam com Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus colocou a igreja, o corpo de Cristo, para ser instrumento dele. Deus deu dons à igreja, Deus deu dons aos homens para serviço dele, para a edificação da igreja. Muitas vezes você está em silêncio, sem falar nada, alguém chega e confirma para você algo que estava no seu coração. O que é isso? Deus usando aquela pessoa. Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes Deus me usou e usou alguém para falar comigo. Em Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 16, Deus falou com o profeta Ananias para ir até Paulo e dizer para Paulo que ele era escolhido de Deus. E o profeta Ananias obedeceu, o Senhor foi lá e confirmou o chamado de Paulo. Deus já estava falando com o apóstolo Paulo e o profeta chegou e confirmou aquilo. Então, cuidado também com isso, porque não significa que você deve sair fazendo tudo que qualquer pessoa fala.
ficar atrás de profeta daqui, atrás de revelação dali. Não, não significa isso. Deus confirma com a paz no seu coração. Deus confirma com a Bíblia que você lê. A palavra é o filtro de tudo, meu irmão. Ela é sempre em primeiro lugar. Julga a profecia, olha se está de acordo com a palavra de Deus, mas que Deus usa pessoas. Deus usa sim, Deus usa seus servos. Então, quando essas 4 formas se alinham, você pode caminhar com segurança. Deus falando através da palavra, Deus falando na convicção interior do seu coração, Deus usando as circunstâncias para falar com você e Deus falando através de pessoas. Isso é Deus confirmando e falando com você. Isso é a voz de Deus falando com você. Agora eu vou te dar uma chave que vai mudar tudo. Muitos cristãos estão paralisados porque não sabem se o pensamento veio de Deus ou se é dele mesmo. Eu mesmo já fiquei assim várias vezes. Existe um teste simples que eu aprendi e eu vou te ensinar agora. São 4 perguntas que você deve fazer quando você acredita que Deus está falando. 4 perguntinhas para você acabar com as dúvidas se é Deus que está falando com você, se essa voz vem de Deus ou não. Essa primeira pergunta, meu irmão, é a mais importante. Sabe por quê? Porque Deus nunca se contradiz. Se o que você está ouvindo vai contra a Bíblia, não é Deus. Primeira coisa, não é Deus. Então, Deus nunca se contradiz. Segunda coisa, isso vai trazer paz ou confusão? Se estiver trazendo confusão, olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, se aquela voz te deixa ansioso, agitado, com medo, muito provável que não é Deus. A voz de Deus traz paz, mesmo quando a situação é difícil. Mesmo quando a mensagem é confronto, ela vai trazer uma paz porque é a verdade. Terceiro, isso te aproxima ou te afasta de Deus? Porque a voz de Deus, a palavra de Deus, sempre vai querer te aproximar dele. Vai querer mais intimidade com você e não mais afastamento. Quarta coisa, é confirmação? Por quê, Jô? Porque é algo que Deus já está falando com você ou é algo muito novo? Cuidado com algo muito novo. Se você sente que está muito fora da sua vida, daquilo que você vive, daquilo que você crê, cuidado, porque pode não ser de Deus. Deus fala dentro do que você tem buscado. Ele confirma aquilo que já está no seu coração, amém? Então agora, faça esse teste prático para você treinar o seu ouvido e ouvir a voz de Deus todos os dias da sua vida. Esse exercício, meu irmão, eu faço desde 2011, quando eu voltei para a presença de Deus. Eu faço assim, para que eu tenha clareza da voz de Deus. Então eu quero compartilhar com você isso, para que você também aprenda. Primeira coisa, separa 10 minutinhos do seu dia para ficar assim, em silêncio, 10 minutos. 10 minutos de manhã, quando você acordar, sem celular, porta fechada, em silêncio. No começo a mente da gente vai vir assim, ó, 1000 pensamentos, um turbilhão, normal. Mas com o tempo, você vai aprendendo a silenciar a carne, a alma e ouvir o Espírito. Outra coisa, ore com a Bíblia, ore lendo o texto bíblico, leia a Bíblia, peça ao Senhor, fala comigo na sua palavra, escolhe um versículo, escolhe um texto, fala, Senhor, fala comigo através da palavra, declare a palavra, por exemplo, Salmos 23, Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar, o Senhor cuida de mim. Faça isso porque você vai treinando os seus ouvidos. Terceira coisa, anote o que você sentiu. Anote o que Deus falar com você, meu irmão, minha irmã, porque se você anotar, depois você vai olhar e falar, meu Deus, quantas coisas Deus tem falado comigo. Você vai ver que tudo se enquadra, tudo está alinhado com o plano que Deus tem para a sua vida. Quarta coisa, começa pequeno. A gente quer fazer sempre grandes coisas e acaba não fazendo nada. Não busca ouvir grandes coisas, grandes revelações. Começa pequeno. Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje, para minha casa, para minha vida? Porque Deus é Deus de começar pequeno e transformar em grandes coisas. Faça isso por 30 dias, pelo menos eu garanto que os seus ouvidos espirituais, a sua vida espiritual, nunca mais será a mesma. Se você fizer isso, não será a mesma vida, não será a mesma pessoa ouvindo a voz de Deus. Amém, meu querido? Deus está falando com você agora mesmo, enquanto eu falo, através desse vídeo, sabe? Eu vim aqui agora falar em nome do Senhor para te ensinar a ouvi-lo. Então isso é Deus, não ignore, não diga depois eu vejo. A voz de Deus, ela é preciosa e quando você aprende a ouvi-la, você começa a andar em um nível de direção que vai te poupar anos de sofrimento, anos de exaustão, e é exatamente isso que Deus quer.
te ensinar, te instruir no caminho que Ele tem para você. Se esse vídeo tocou no seu coração, eu quero que você faça 3 coisas agora. 3 coisinhas. Primeira coisa, deixe nos comentários a palavra amém. Se você vai começar a praticar isso hoje, esses 30 dias de treinamento para ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, você vai compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus igual a você. Você pode ser um instrumento de Deus hoje na vida de outras pessoas. Terceira coisa, se inscreve neste canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento deste canal. Eu estou começando ele agora, então conto com você para que este canal alcance muitas vidas. Amém, meu querido? Deus te abençoe. E lembre-se, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você já ouve, agora é só treinar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.